O extra da novela capítulo 38. Intrusos. 2. Não há nada de especial nele. A voz respondeu depois de 10 minutos de espera. A mulher estalou os lábios. Era seu hábito que surgia quando ela estava insatisfeita. Sério. Ele é um órfão sem pais ou parentes. O orfanato em que ele estava realizou um exame para heróis em potencial e ele foi admitido na Academia Militar de Agentes aos 6 anos de idade. Ele nunca se destacou, mantendo uma classificação abaixo da média antes de entrar no cubo. Ele tem uma dívida de 300 milhões de won. É isso. Então como ele me notou? Para ela, essa era a pergunta. O colar da sereia era um acessório de nível mítico. Siren, é claro, sendo a criatura meio humana meio pássaro na mitologia grega. Distorção de percepção era uma das muitas habilidades que o colar tinha. Sem percepção e visão excepcionais, era impossível ver através dele. Ainda tem dúvidas? Posso anotar o nome dele no caderno, se quiser. Não. A mulher abaixou a cabeça. Ainda temos muitas chances. Podemos escrever o nome dele depois que descobrirmos mais sobre ele. Oh, chefe, você estava aqui. Nesse momento, uma voz imponente ressoou. A mulher se virou. Ali, um homem corpulento sorria maldosamente. Já faz um tempo, chefe. Foi um pouco engraçado ver um homem chamar uma mulher, cuja altura não chegava aos ombros, chefe. No entanto, o homem claramente tratou a mulher com grande respeito. Este lugar está cheio de heróis poderosos. Clique, clique. O homem apertou e abriu o punho coberto pela manopla. Tire. Não viemos aqui para causar problemas. Ah, certo. Eu quase esqueci. Ao comando da mulher, a luva preta do homem se desfez em pó. Ele então coçou o pescoço em silêncio, enquanto a mulher o encarava friamente. O quê? Assustado, o homem perguntou. O que a mulher queria perguntar foi dito pela voz misteriosa. O relatório. Oh, certo. Não há nada a relatar. Eu posso estourar a cabeça de todo mundo com um movimento de um dedo. Idiota. Isso é óbvio. Estou falando sobre seu potencial futuro. O homem esfregou o queixo e ponderou. HM. Não tenho certeza. Fui assistir ao cadete do segundo ano do Rancun, mas ele não era nada de especial. Os primeiros anos são quem você deve observar. O calouro deste ano é considerado excepcional, então vá procurar novamente. Oh, chefe, eu tenho algo para fazer agora, então eu falo com você mais tarde. Sim, foda-se. Traço. Cala a boca. A voz desapareceu, e o homem sorriu enquanto olhava para a mulher. Chefe, acho que não existem mudas boas. O que nós fazemos? Já que estamos aqui, não podemos lutar contra esses heróis autoproclamados? O homem não escondeu sua vontade de lutar. Ele exibiu seu espírito de batalha liberando seu poder mágico, que flutuava no ar através do vento. Embora fosse um movimento descuidado que poderia chamar a atenção de um herói, a mulher observou sua ação sem mudar sua expressão. Jeong. Milímetros. Vamos testar alguma coisa. Ela imbuiu o poder mágico em seu colar. Imediatamente, o colar mudou de cor de ouro para azul. Como é? Você consegue me ver? Oh, esse é o tesouro que você conseguiu antes. Posso ver uma silhueta fraca, mas não seu rosto. Ah, eu tenho que me concentrar. Mesmo que você não esteja se movendo, eu continuo perdendo você de vista se não estou focado. Ah, você acabou de se fundir com a árvore, chefe. Como esperado, o colar estava funcionando bem. Embora o homem fosse um bruto musculoso que apenas treinasse seu corpo, ele ainda tinha uma percepção profunda que combinava com sua habilidade. Mas mesmo ele não podia ver através dela, então como um mero cadete conseguiu fazer isso? Oh, droga. Eu não posso dizer onde você está agora, chefe. Deixe-me emprestar isso também. Eu sou muito perceptível por causa do meu corpo grande. Se há alguém que eu queria matar, nós terminamos aqui. Vai. A mulher interrompeu a conversa do homem. Certifique-se de completar sua missão. Sim, chefe. O homem virou-se sem problemas. A mulher observou se afastar imponentemente. Suas costas volumosas, ombros montanhosos e físico perfeitamente refinado mostravam que ele era tudo menos simples. Na realidade, ele era um irregular que havia herdado o espírito e vigor do antigo deus marcial. Traço. Sheok Jun Jeong nem sempre foi tão estúpido, certo, chefe?
o espadachim mais forte da península coreana e uma tempestade de Mera que comandou o destino do país. Seu nome, Cheok Jun-jeong. Essa foi a vida passada que lhe despertou através da iluminação e da herança. O fim de semana passou em um piscar de olhos e os exames de combate começaram. O exame de segunda-feira foi um duelo. O exame foi realizado de forma simples. Os cadetes podiam nomear os cadetes com quem queriam lutar. Cada cadete teve 3 indicações, e um cadete indicado não poderia recusar o duelo. Embora possa parecer uma maneira de os fortes intimidarem os fracos, Kubi não era tão estúpido. O exame foi projetado para ser justo, dando pontos de bônus dependendo da diferença nas classificações dos cadetes. Por exemplo, se Kim-soo, que era o rank 1, lutasse com um cadete de classificação inferior, ele receberia pontos negativos mesmo se vencesse, enquanto um cadete de classificação inferior ganharia pontos mesmo se perdesse. Além disso, um elemento não classificado chamado fama encorajou os cadetes a desafiar oponentes mais fortes. Havia milhares de cadetes, inúmeras arenas de duelo e tempo limitado. Naturalmente, batedores de guildas de vários países assistiram cadetes de alto escalão. Então, se cadetes de baixo escalão desafiassem cadetes de alto escalão, eles seriam capazes de apelar para esses olheiros mesmo que perdessem. Eu sabia que isso poderia acontecer. Mas mesmo com esse mecanismo incentivando a justiça e o desafio, fui indicado pelo cadete de rank 18, duelo 1, rank 18 Kim Oraki vs rank 934 Kim Ajin. Mesmo que Kim Oraki vencesse, ele não ganharia mais do que 3 pontos. Uma luta entre o rank 934 e o rank 18, era óbvio quem venceria. Este palhaço musculoso. Bem, o que posso fazer? Parecia que ele realmente queria me bater. Coloquei meu laptop de volta na minha bolsa e saí do dormitório. O cenário lá fora era completamente diferente do habitual. Se eu fosse colocá-lo, foi comovente e reconfortante. Eu praticamente podia sentir um perfume floral soprando no vento. Yoon Seok, diga que João, não é Kim-soo. Opa, você é amigo dele? Quero tirar uma foto com ele. Muitos cadetes andavam com suas famílias. Desde a última sexta-feira, os cadetes estavam hospedados com suas famílias no mesmo dormitório. Caminhei sozinho, observando outros cadetes rindo e brincando com a família. Onde você está indo? Naquele momento, alguém correu ao meu lado como um gato. Fiz uma pausa e virei a cabeça. Para a arena de duelos, obviamente. Ah, certo. Oraki indicou você ou Yeonya fingiu ignorância. Há algo que você queira dizer? Eu tentei impedi-lo, mas ele insistiu em lutar com você. Eu não tive escolha. Oh, eu vejo. Continuei andando. E o Yeonya me seguiu, então de repente recuou. Havia uma câmera à frente. Parecia que ela não queria ficar perto de mim na frente de uma câmera. Assim que a câmera desapareceu, o Yeonya voltou para o meu lado. Ah, também. Tome. Ela estalou os dedos. Imediatamente, um homem alto se aproximou e lhe entregou uma mala. Aqui estão 100 balas de ponta. Mas se precisar de mais, é só me dizer. Você também pode pedir qualquer equipamento defensivo. Oh! Bem quando eu estava prestes a pegá-la, o Yeonya de repente puxou a mala de volta. Mas não entenda mal. Este não é um pagamento para você salvar minha vida. O Yeonya gaguejou um pouco timidamente. Isto é apenas um presente. Sim, eu entendi. Então dê aqui. Desinteressado, peguei a mala de suas mãos. Além disso, eles estão pedindo meu testemunho. Para o incidente de Jin? Ah, sim, e quanto a isso? Eles querem que eu testemunhe, mas estou atrasando desde que parecia que você queria esconder seu poder. Então ela propositalmente não relatou que eu atirei no Jin. Então continue fazendo isso. Yun foi contratado por um demônio especialmente perigoso, Lilith. Os Djinns de Lilith eram mal-humorados e hediondos, então se eles descobrissem que eu matei Yun, as coisas poderiam ficar difíceis já que eu não tinha nenhum apoio. Entendido. Ah, a propósito, Oraki vai ganhar? Eu fiz uma pausa. Sua pergunta tinha uma conotação estranha. Oraki vai ganhar? Parecia que ela estava perguntando se eu perderia de propósito. Na realidade, eu não poderia vencer mesmo se quisesse. Então eu vou embora. Antes que eu pudesse responder, o Yeonya saiu. Havia outra câmera.
Bem quando eu estava pensando assim, eu vi um grupo de repórteres, que notaram eu e Anya e estavam correndo em direção a ela. Cheguei na segunda arena de duelos. Eram apenas 8 da manhã, mas o lugar estava cheio de gente. Havia também vários repórteres equipados com câmeras e microfones. Coincidentemente, um repórter próximo estava falando sobre o porquê. Hoje, Kim-Soo, Shai Na-eun e Kim Orak estão programados para duelar das 9 horas às 11 horas. Atravessei a multidão de pessoas e caminhei em direção à arena de duelos. De repente, fui parado por um homem com um uniforme oficial da CUB. Eu perguntei, um pouco descontente. Estou vestindo um uniforme de cadete, você não vê? Ah, não é isso. Os cadetes precisam seguir esse caminho. O homem apontou para um caminho próximo à entrada principal. Ah, obrigado. Atravessei o caminho e cheguei à minha sala de espera designada, sala de espera 5. Esta sala provavelmente estava cheia de extras como eu. Pessoas como Kim-Soo e Shai Na-eun estavam na sala de espera 1, que era a mais próxima dos repórteres. Eu abri a porta. 40 cadetes, que estavam conversando entre si, imediatamente ficaram em silêncio. Seus olhos pousaram em mim. 1, 2, 3. Depois de 3 segundos, eles retraíram o olhar com desinteresse e continuaram conversando. Entrei e sentei em um assento aleatório. Ouvi dizer que você estava lutando contra a Kim Orak. Quando eu estava descansando sozinho, alguém que eu não conhecia começou uma conversa. Seu rosto parecia um pouco familiar, então ele provavelmente era da minha classe. Eu balancei a cabeça sem responder. Droga, Kim Orak deve ter marcado você. Você não deveria ter se mostrado tanto. Eu queria dizer algo, mas desisti. Em vez disso, murmurei interiormente. Ao contrário de vocês, eu fico mais forte me exibindo. Ah, certo. Por que você continua deixando Cube? Você está realmente jogando dinheiro em cabarés e bordéis? Parecia que esses rumores ainda estavam circulando. Eu balancei minha cabeça silenciosamente. De jeito nenhum, você realmente quer? Mas ele interpretou o meu gesto como queria. Sem escolha, eu abri minha boca. Não. Mesmo que eu queira, não tenho dinheiro. 1. Uma figura histórica. Google para mais informações. O extra da novela capítulo 39. Intrusos. 3. A arena de duelos era uma versão em miniatura do Coliseu Romano. A arena central era um pouco maior que um campo de futebol padrão, enquanto os assentos ao redor da arena podiam acomodar cerca de 5.000 pessoas. O projeto foi um grande sucesso. 10 minutos antes do início de um duelo, os assentos dos convidados estavam lotados de pessoas. Como você conseguiu um assento tão bom? O herói de alto escalão, Oh Jun-hyuk, perguntou surpreso enquanto entregava um cachorro quente a seu Yong-ji. Os assentos que ela pegou eram os da frente, que tinham a melhor vista da arena. Você me diz para me concentrar na missão, mas você vem aqui de manhã cedo para pegar o melhor lugar. Cala a boca e sente-se. Oh Jun-hyuk riu e se sentou ao lado dela. Uau, com certeza traz lembranças, não é? Você deve querer dizer memórias ruins. Lembro-me de você dizendo que foi espancado com tanta força que não conseguia nem assistir artes marciais mistas depois. Eu melhorei porque está sempre na TV. Meu filho também adora. Mixed Martial Arts foi um dos esportes mais populares em todo o mundo. Era especialmente popular entre crianças e adolescentes. O esporte apresentava batalhas individuais ou em equipe entre super-humanos. Naturalmente, as lutas eram extremamente chamativas, com poderes mágicos soprando como tempestades e golpes cortando a terra ao meio. O poder que eles demonstraram serviu como uma motivação perfeita para as crianças buscarem a força. Sério? Isso é bom de ouvir. Bom ouvir? Por favor, o mundo deve estar chegando ao fim. Jeans estão mais ativos do que nunca, mas hoje em dia, tornar-se uma estrela do esporte é o terceiro colocado na escolha de carreira dos cadetes. Eles estão dizendo que preferem praticar esportes do que se juntar a uma guilda pequena ou média. Não vejo o que há de errado com isso. Você não vê o que há de errado com isso? Por causa de pessoas como você, a associação está neste estado lamentável. No meio de sua frase, Oh Jun-hyuk sentiu um olhar extremamente sedento de batalha. Quem é aquele cara? Ele olhou para o assento do lado oposto da arena. Um homem estava dando um olhar ameaçador e sorrindo com os dentes de fora. Seu sorriso destemido e desenfreado foi claramente direcionado a Oh Jun-hyuk e Seong-ji.
Ele vem fazendo isso há um tempo. Ele deve ser um fã. Um fã? Ele pode ver através do nosso disfarce. Eu acho. Ah, está começando. O apresentador anunciou o início dos duelos do dia, e Seo Young-ji imediatamente pegou seu laptop. Executivo associado típico. Tudo bem, por quem devo procurar? Kim-soo e Chai Na-yoon. Eles estão no topo de sua classe. E acho que Yeongan e Kim Orak também. Oh. 2 dos 6 melhores estão aqui. Quem eles estão lutando? Kim-soo e Chai Na-yoon eram bem conhecidos até mesmo na associação. Mesmo Oh Jun-hyuk, que não gostava de assistir duelos, não pôde deixar de se interessar pela luta. Kim-soo está lutando contra Yeongan. Chai Na-yoon está lutando contra Giuseppe. Kim Orak está lutando contra Kim A-jin. Além de Kim Orak, parece que a maioria deles escolheu oponentes apropriados. Então, quem é Kim A-jin? Kim A-jin, classificação 934. Nível 934. Não é muito baixo. Há algo especial sobre ele. Seo Young-ji levantou os óculos. Há rumores ruins sobre ele. Meu primo em Cube me disse que ele é bastante desagradável. Ah, então Kim Orak está punindo um delinquente. Eu vejo. Quem teria pensado que Kim Orak tinha senso de justiça? Ele está sacrificando sua própria nota para fazer isso também. Tome. Seo Young-ji fechou seu laptop. Está começando. TSK. Oh Júnior que cruzou os braços e se encostou no encosto do banco. O primeiro duelo foi entre os dois cadetes mencionados. O primeiro duelo é entre o rank 18, Kim Orak, e o rank 934, Kim A-jin. Como Kim A-jin superará a diferença em sua classificação? Porque Kim Orak nomeou um cadete tão baixo. O infeliz anfitrião fez o possível para animar a partida, que teve um resultado óbvio. Uma barreira de mana subiu ao redor da arena. Era para evitar que os ataques dos dois cadetes vazassem. Deve ser ele. Sim. Oh Júnior olhou para o homem saindo da passagem certa. Ele parecia mediano. Tão comum que nem se lembraria de seu rosto no dia seguinte. Cadetes foram proibidos de usar suas armas pessoais durante os exames. Foi porque os escoteiros queriam observar os cadetes com base em sua habilidade e não no poder de suas armas. Como tal, eu não poderia usar a Desert Eagle. Eu também queria esconder a Ether, se possível. Em outras palavras, eu só tinha uma arma de treinamento e uma armadura de proteção fornecida pela Cube para confiar. Com apenas esses dois, as chances de eu vencer Kim Orak eram quase nulas. Mas isso não significava que eu planejava perder unilateralmente, especialmente contra aquele bastardo do Kim Orak. Vamos lá. Sim. Liderado pela equipe, eu caminhei até o palco. Primeiro, dei uma boa olhada ao redor da arena. Uma barreira de mana translúcida cercava a arena com milhares de espectadores olhando para baixo. Uma pressão e uma excitação indescritíveis me dominaram. Enquanto eu tremia com essa sensação estranha, Kim Orak veio do outro lado. Oh Kim Orak. Eu sorri e acenei com a mão. Como você se saiu nas provas escritas? Eu provoquei, mas Kim Orak equipou sua luva sem falar. Eu também levantei minha arma. Nossas estatísticas físicas devem diferir em pelo menos 4 pontos. Era a diferença entre um humano comum e um elefante adulto. Ele quebraria meu corpo ao meio no momento em que se aproximasse de mim. Vamos com calma, ok? Contagem decrescente. 3. O anfitrião deve ter pensado que estávamos prontos, quando começou a contagem regressiva. Craque. Craque. Eu podia ouvir Kim Orak estalando os dedos de todo o caminho até aqui. 2. Ele acendeu seu poder mágico, atraindo-o acima da superfície de seu corpo. Colocar o poder mágico em camadas ao redor do corpo era uma técnica chamada reforço de Ki. Kim Orak ainda era inexperiente nisso, mas minhas balas não conseguiram penetrar em seu reforço de Ki incompleto. 1. Seu centro de gravidade se inclinou para a frente e ele cravou os pés no chão. Atualmente, estávamos a 150 metros de distância. Era uma distância que Kim Orak poderia fechar em apenas 3 segundos. Mas não vim despreparado. Começar. Kim Orak imediatamente avançou como uma fera selvagem. Minha noção de tempo diminuiu. Eu havia ativado o Bullet Time. Eu liberei o poder mágico do estigma que fluiu para minha arma e aderiu a uma única bala. Fundindo-se com o poder mágico do estigma, a bala carregava uma propriedade especial conforme eu definia de antemão. Anti-magia. Quando colidiu com o poder mágico reforçado,
O quebraria instantaneamente. Eca! Tive que usar metade do poder mágico do estigma, mas valeu a pena. Eu puxei o gatilho para o javali que vinha em minha direção. Ele nem tentou se esquivar da minha bala. Em sua mente, nem era uma questão se minhas balas poderiam ameaçá-lo de alguma forma. Clão, mas quando minha bala colidiu com seu reforço de ki, ocorreu uma estranha explosão. A explosão quebrou o reforço de ki de Kinyoraki como se fosse uma janela de vidro. Agora que ele estava nu, ele não era nada além de um alvo com uma enorme área de superfície. Eu puxei o gatilho livremente. Kinyoraki pulou para o lado, claramente com o objetivo de circular ao meu redor. Eu segui seu movimento e disparei minhas balas de acordo, e Kinyoraki recuou impotente. A enxurrada de tiros não parou. Eu puxei o gatilho continuamente, balas procurando incessantemente por Kinyoraki. Ele se segurou, pulando, rolando para o lado e levantando o ladrilho da arena para usar como escudo. Depois de parar por um momento, esfreguei meu queixo e olhei para Kinyoraki. Uma aura azul estava subindo de seu corpo mais uma vez. Seu reforço de que havia se regenerado. Mas o reforço do que não era uma técnica que se pudesse usar repetidamente. Mesmo agora, era fácil ver que seu reforço de que era mais fino do que o que ele criou inicialmente. Era provável que este fosse o seu último. Ele lambeu os lábios secos e atacou-me mais uma vez. Desta vez, seus movimentos eram bastante complexos. Como um caranguejo, ele zigue-zagueava enquanto avançava constantemente. Seus movimentos não eram tão previsíveis, pois não tinham um padrão definido. Além disso, eu não podia simplesmente atirar nele, pois ele se movia mais rápido que a minha bala. Mas eu vim preparado caso isso acontecesse. Tirei uma adaga do meu cinto e amarrei a lâmina com o poder mágico do estigma. Então, eu joguei levemente. Master Sharpshooter também se aplicava ao arremesso. A adaga voou para frente como um bumerangue, mas essa adaga não tinha nenhum poder especial. Provavelmente não poderia nem arranhar seu reforço de ki. Porra! Mas Kinyoraki não sabia disso. Ele provavelmente estava preocupado, pensando que havia algo especial sobre a adaga. Assim como minha primeira bala carregava um poder inesperado, ele tinha que ter suspeitas sobre essa adaga. No final, Kinyoraki pulou para o lado para evitar a adaga. Eu puxei a corda do poder mágico amarrado à adaga, mudando sua trajetória. A adaga girou em um ângulo de 90 graus e perseguiu Kinyoraki. A julgar por seus olhos arregalados, ele deve estar pensando isso. Há definitivamente algo sobre este punhal. No entanto, Kinyoraki não tentou se esquivar da adaga. Um punhal não era tão rápido ou tão pequeno quanto uma bala. Como tal, Kinyoraki tentou agarrar a adaga. E ele conseguiu. Foi uma exibição incrível de coordenação olho-mão. Mas, para pegar alguma coisa, era preciso parar de se mover. Uma bala que disparei penetrou em seu reforço de ki. Reino Unido. A bala estilhaçou seu reforço de ki. Enquanto Kinyoraki cambaleava, também recuperei a adaga. Agora, Kinyoraki estava completamente aberto. A questão era o que ele faria a seguir. Caramba! Como esperado, ele se apressou imprudentemente. Ele não recuou ou se moveu para o lado. Ele simplesmente avançou enquanto tomava todas as minhas balas. Braço direito, braço esquerdo, coxa direita, panturrilha esquerda. Ele segurou mesmo depois de ser baleado em vários lugares. Uap! Depois de finalmente se aproximar de mim, ele balançou o punho. Eu imediatamente caí para trás para evitar seu ataque, e Kinyoraki me perseguiu. Eventualmente, cheguei a um beco sem saída com a parede atrás de mim. Mas antes que Kinyoraki pudesse sentir alguma alegria, escalei a parede. Com o poder do parkour, eu poderia escalar qualquer coisa que fosse considerada uma parede. Minhas mãos e pés aderiram à parede como imãs, e continuei atirando de uma distância que Kinyoraki nunca poderia alcançar. Ei! Seu foda-se, isso é trapaça. Levando em conta essa situação exata, concentrei minhas balas em suas pernas. Kinyoraki não teve forças para pular tão alto. Agora, foi um ataque completamente unilateral. Rebaixado a um mero alvo, Kinyoraki se movia constantemente na esperança de evitar minhas balas. No entanto, mesmo um único golpe foi suficiente para atingi-lo com dor. Coxa, ombro, pé. Lesões continuaram a se acumular, e Kinyoraki continuou a desacelerar como resultado. Eventualmente, ele parou completamente. Mirei em seu estômago para um ataque final.
Cada cadete tinha um dispositivo em volta do estômago que terminaria automaticamente o duelo se um dos lados recebesse uma lesão crítica. Clique. Mas nenhuma bala saiu. Vasculhei meus bolsos. Eu não tinha balas. Ah! Eu trouxe 240 balas, mas parecia que tinha usado todas. Sem outra escolha, eu pulei para baixo. Como eu usei completamente o poder mágico do estigma, eu só tinha minha adaga para trabalhar. Tudo que eu tinha que fazer era me aproximar de Kinhorak e esfaquear seu estômago. Mas não parecia que Kinhorak iria se render. Uh. Ele estava olhando para mim com uma intenção de matar feroz. Se eu chegasse perto, ele sem dúvida me rasgaria em pedaços. Para piorar as coisas, um de seus braços estava ileso. Eu olhei em volta. Lembrei-me da multidão animada no início, mas agora a arena estava estranhamente silenciosa. Era como se eu estivesse em uma biblioteca. Milímetros. Este foi um retorno bom o suficiente. Kinhorak não conseguiu me acertar uma única vez, mas eu o esmurrei continuamente. Sem falar que minha pontuação aumentaria mesmo se eu perdesse esse duelo. Eu zombei de Kinhorak e levantei minhas mãos. Então, eu falei baixinho. Eu me rendo. Uei, o árbitro imediatamente apitou. A barreira de mana ao redor da arena desapareceu. Eu me afastei, assobiando vagarosamente. O extra da novela capítulo 40. Intrusos, 4. O duelo acabou. Cerca de 8 minutos se passaram. Não foi particularmente rápido ou lento. O resultado do duelo foi o esperado, mas como o processo estava além da imaginação de qualquer um, o público ficou em silêncio. Que assustador. Aquelas eram balas de verdade, certo? Nesse silêncio, Juneu olhou para Kinhajin, que estava caminhando para sua sala de espera. Sim. Seu Yongjia sentiu. Mas ele não parece nem um pouco ferido, apesar de parecer uma colmeia. Desta vez, ele falou enquanto apontava para Kinhorak. Assim como ele disse, o corpo de Kinhorak estava cheio de balas. Embora os pontos vitais como o pescoço e o coração estivessem cobertos por uma armadura protetora, ele não sangrava muito e também não parecia estar com dor. Para os tipos de artes marciais, seus corpos são suas armas. A recuperação é a especialidade deles. Então o que você acha? Kinhajin foi bem e Kinhorak foi muito imprudente. Kinhorak tentou mostrar demais e sofreu uma derrota. Se ele fosse devagar. Bem, acho que o resultado teria sido o mesmo. Na verdade, Kinhorak não precisava usar reforço de Ki. Ele poderia simplesmente ter imbuído sua manopla com poder mágico e lentamente subjugado Kinhajin. Acho que foi a vitória tática de Kinhajin. Mesmo assim, ele perdeu. Juneu que coçou a nuca. Ele não tinha certeza de como colocar isso, porque Kinhajin rendeu uma luta vencida. Deixa um gosto ruim. Seu Yongji murmurou com uma carranca. Uma foto de Kinhajin foi exibida na tela de seu laptop. Ela estava escrevendo um relatório. O que ele perdeu de propósito? Não, Kinhajin lutou bem, mas posso entender sua perda. Sério? Juneu olhou para Kinhorak, que ainda estava de pé na arena. Ele estava sendo tratado com uma expressão que podia ser tanto de indignação quanto de alívio. Não poderia ser chamado de tratamento. Kinhorak simplesmente bebeu uma poção de alto nível, e as balas saíram de seus músculos quando ele se flexionou. No começo. Não, do começo ao fim, Kinhajin o dominou. Sua velocidade de reação inicial e visão dinâmica honestamente me surpreenderam. Sua velocidade de disparo também era inacreditável. Concordo. Sua velocidade de disparo era outra coisa. Mas depois de um certo ponto, ele desacelerou tanto quanto Kinhorak desacelerou, mesmo que ele apenas atacasse sem ser atingido. Acho que Kinhajin não pode manter esse movimento por muito tempo. Tac tac tac. Seu Yongji falou enquanto ela batia continuamente no teclado do laptop como uma datilógrafa. E antes de Kinhajin se render, ele tentou acabar com Kinhorak. Eu vi puxar o gatilho, mas nada saiu. O rosto de Kinhajin endureceu naquele momento, e ele vasculhou seus bolsos sem tirar nada. Então ele usou suas balas. Sim. Mas ele não tentou lutar contra Kinhorak, embora Kinhorak só tivesse a mão esquerda para trabalhar. Por quê? Porque ele não estava confiante em ganhar. Seu Yongji sentiu levemente. Certo. Ele gastou suas balas, mas não o ganhou. Kinhorak tinha apenas um braço, mas ainda podia lutar. Nesse ponto, foi a perda de Kinhajin.
Juniuki respirou fundo. Então, ele inclinou a cabeça. Ah, certo, como ele quebrou o reforço de Ki de Kinyoraki. Ele só usou uma única bala para fazê-lo também. 2 vezes, isso. Certo, esse é o problema. É por isso que eu disse que deixou um gosto ruim. Seu Yongji tirou os óculos. Como parecia que ela estava se preparando para explicar as coisas em profundidade, Juneuki engoliu sua saliva. A maioria das pessoas, incluindo você, provavelmente perdeu, mas eu vi o movimento do poder mágico. Estava grudado na bala dele. Isso é possível. Ele é apenas um cadete também. Mana era um poder extremamente difícil de controlar. Torná-lo fino o suficiente para revestir uma bala e comprimi-lo denso o suficiente para destruir um reforço de Ki. Isso era algo que nem mesmo Juneuki estava confiante em fazer. Estou procurando no mercado para ver se é um truque que usa um item ou se está relacionado ao seu dom. Se ele usou um item, é trapaça. Mas se é o dom dele. Não sei que dom é, mas pode ser o primeiro desse tipo. Vendo seu Yongji explicando seriamente, Juneuki suspirou. De qualquer forma, eu não gosto disso. Achei que Kinyoraki estava fazendo justiça, mas ele ficou arrasado. Kinyoraki venceu, mas foi uma vitória de pirro. Em uma luta mano a mano, os guerreiros contra-atacavam diretamente os atiradores de elite. Kinyoraki deveria ter sido capaz de dominar facilmente Kin'ajin, mas na realidade, ele foi enganado por ele. Não só este incidente se tornaria um trauma para ele, a avaliação dos olheiros da guilda sobre ele também poderia despencar. Por outro lado, este cadete chamado Kin'ajin tornou seu nome conhecido por toda a multidão. Isso, é claro, incluiu os muitos associados da guilda presentes. Sim, Kin'ajin. Nunca escutei dele. Eu também não, mas ele acabou de brigar com Kinyoraki e ele usa uma arma. Sim, seu limite deve estar claro, mas ele quebrou um reforço de Ki. Sim, foi um reforço de Ki incompleto, mas apenas o fato de que ele o quebrou. Também não sei como ele destruiu um reforço de Ki. Por isso estou te chamando. Os associados da guilda já estavam fazendo ligações. A justiça nem sempre vence. Além disso, não sabemos realmente qual lado está do lado da justiça. Apenas continue escrevendo seu relatório. Novo talento descoberto. Esse é um bom título. Naquele momento, o anfitrião anunciou a próxima batalha. Seu Yongji olhou para o relógio em seu pulso. Kin'ajin, vou ter que me lembrar dele. Vamos sair depois de vermos a partida de Kinsu. Está chegando em 3 lutas. Sim, eu planejava fazer o mesmo. Do que ele está reclamando? Juneuki gesticulou para a arena. O homem, que estava sorrindo para eles apenas um momento atrás, agora estava olhando para a passagem certa com intenção de matar. Era onde Kin'ajin estava. Seu Yongji respondeu desinteressado. Ele não deve ter gostado de como o duelo acabou. Cada um tem seu gosto. Após o primeiro duelo, usei 2 de minhas próprias indicações. Eu escolhi 2 cadetes do sexo masculino em torno do rank 300-400. Os duelos começaram por volta das 5 e terminaram por volta das 8. As lutas eram estranhas reviravoltas. Claro, eu não estava no meu melhor. O poder mágico do estigma demorou a se recuperar porque eu esgotei durante minha luta com Kinyoraki, e também não pude usar bullet time, que era limitado a 1 vez por dia. Além disso, espadachins eram difíceis de lidar para mim. Meu primeiro oponente, Kinyoraki, tinha uma área de superfície de tiro maior porque ele usava uma luva, embora fosse mais como uma luva sem dedos. E mesmo com Kinyoraki, se ele não tentou cobrir seu corpo com um reforço de Ki, salvou seu poder mágico cobrindo apenas partes de seu corpo, e lentamente me sufocou sem tentar terminar a luta imediatamente. Eu ficaria completamente desamparado. Seu descuido foi sua ruína. Ele queria mostrar demais aos olheiros. Ele também pode estar buscando o recorde de vitória mais rápida. Mas ao contrário de Kinyoraki, os outros 2 oponentes lentamente se aproximaram de mim. Eles bloquearam minhas balas com suas espadas de longo alcance e arrastaram a luta sem avançar em minha direção. Foi um verdadeiro aborrecimento, já que eu não podia abordá-los. Mas no final, consegui reivindicar a vitória em ambos os duelos. Foi tudo graças à sorte. O primeiro adversário perdeu para um ricochete de sorte. A bala que atirei acidentalmente no chão ricocheteou e atingiu sua axila.
O oponente largou a espada pela dor inesperada e se rendeu instantaneamente. O segundo adversário perdeu por seu próprio erro. Esta batalha foi uma batalha prolongada com duração de 30 minutos. Durante esse tempo, o oponente suava demais por bloquear continuamente minhas balas, e o suor se acumulou em uma poça. Pouco antes de o árbitro anunciar o empate, ele atacou em minha direção enquanto eu recarregava minha arma. Então, ele escorregou em seu próprio suor. Oi, Ike. Eu ainda me lembrava de seu grito. Deus, aquele cara era muito engraçado. Eu ri e deitei na minha cama. O resultado final foi 2 vitórias 1 derrota. À medida que os atiradores de elite ganhavam pontos de bônus por lutar contra guerreiros de curto alcance, eu não precisava mais me preocupar em ser retido. Eu me espreguicei e olhei pela janela. Foi noite adentro. A escuridão escondia o mundo como uma cortina grossa, e a lua, que era a única fonte de luz, estava tênue e pálida. O estranho cenário externo trouxe uma ansiedade infundada. Espero que tudo fique bem. De repente, pensei na trupe camaleão. Eu os vi na arena. Não só o chefe da trupe camaleão estava aqui, aquele cara também estava aqui como eu esperava. O monstro com os instintos de uma fera selvagem, completamente obcecado pela busca da força. Se as coisas fossem de acordo com a história original, ele deveria ter sentido o potencial de Kinsu e Shinjongaki retornado pacificamente depois de prometer lutar contra eles no futuro. Mas esse não era o caso agora. Kubi estava atualmente cheio de pessoas que ele queria lutar imediatamente. Bem, não é como se eu pudesse fazer nada sobre isso. Tudo o que ela precisava fazer era respirar pesadamente para minha cabeça explodir. Meu olhar errante pousou no canto da minha cama. O presente que Park Seo-il me deu estava lá. Ele enviou um presente bastante caro como agradecimento por seu primeiro investidor. Um drone. Era um drone do tamanho de um punho com uma câmera. Um vento gelado roçou as folhas, criando uma melodia sombria. Em uma das florestas artificiais de Kubi, um homem estava sentado em um tronco de árvore. Ele estava no meio da escuridão escura, mas seu corpo volumoso podia ser visto facilmente. O terno formal que ele estava vestindo o tornava especialmente atraente. Ele não era muito para o meu padrão. O homem murmurou em voz baixa. Pelo seu padrão. Sim, ele é um rato pelo meu padrão. Eu não gosto dele, um cara pequeno só atirando de longe. Quer dizer que você não gosta do estilo de batalha dele. Ufa, você deveria descobrir por que Bozo está interessado nele. Como eu deveria saber? A voz do homem tornou-se hostil. Por que você está ficando bravo? Você entenderia se visse a luta daquele pequeno rato. Ratos como ele. Eu preciso arrancar suas cabeças. Os olhos do homem já estavam injetados. Os duelos que ele viu entre os novatos fizeram seu sangue ferver. Ele queria entrar e mostrar a eles o que era uma luta real. Embora ele mal segurasse esse desejo, seus instintos estavam constantemente lutando com sua razão. E Kinsu e Shinjongaki? Eu acho que eles estavam bem. Talvez não. Se decidir. Eles estavam bem. Feliz? Eu quero esperar até que eles cresçam para lutar. Naquele momento. Quem é você? Uma voz soou atrás dele. O homem se virou. Foi um policial que foi destacado para os exames de combate. O homem não o notou porque ele era um fraco que ainda não aprendeu o poder mágico. Não esqueça porque Boz trouxe você. Com essas palavras, o homem assentiu. Sim, eu sei. Eu sou um mestre quando se trata de reconhecer os fortes. Certo, esse é o único motivo. Com licença, o que você está fazendo aqui? A floresta está fora dos limites para forasteiros. Por favor, saia. O policial abordou o homem com uma lanterna. O homem o encarou com desprezo. A intenção assassina em seus olhos irradiava um aviso claro. Mas o oficial não conseguiu ver a expressão do homem no escuro, aproximando-se dele. Ah, certo. Como você entrou aqui em primeiro lugar? Senhor? Sair. O homem riu. Ei. O que? Eu vou depois de abrir uma noz. Senhor, pare de falar sozinho e saia. Imediatamente depois, o punho do homem cortou o ar. Para ser exato, ele deu um soco no ar, causando uma onda de choque que devastou o oficial. Esmagado pela pressão, o corpo do oficial já não parecia um corpo humano. Você fez isso? Sim. Traço. Chefe vai te matar. Mantenha isso em segredo. Eu vou até ela descobrir. Por enquanto, vá fazer o seu trabalho. Graças ao fraco,
O homem sentiu que sua mente clareou um pouco. Ele se levantou e começou a andar. Os dormitórios ficavam a apenas alguns minutos de distância. Depois de um tempo, sua audição aguçada captou vozes fracas. Ei, o que é isso? Uek. Porra, isso é um cadáver. Entre em contato com a sede. Ele se virou. Ao longe, ele podia ver dois oficiais vomitando. Um sorriso surgiu em seu rosto. Wing, Wing, milímetros. Ouvindo o som de um mosquito zumbindo, ele se virou para frente. O que? Nada, apenas um mosquito. Que chato. Apresse-se antes que eu diga ao chefe que você matou alguém. Sim, sim, eu vou. O homem acelerou o passo. Um pequeno drone pairando acima dele silenciosamente observou o homem sair antes de desaparecer. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.